Olá! Um dos assuntos mais quentes sobre as eleições de outubro de 2022, finalmente esse ano chegou, é a definição dos candidatos a vice-presidente. Essa é sempre uma escolha difícil, porque o número um, o cabeça da chapa, o presidente ou a presidente, ele tem que escolher ao mesmo tempo alguém que seja viável eleitoralmente, alguém que agregue a ele ou a ela, mas também alguém que não venha dar uma punhalada pelas costas e querer lhe roubar a cadeira. Eu vou falar sobre os candidatos a vice, as opções que estão na mesa dos 5 principais candidatos a presidente. Vamos lá? Vamos começar pelo Ciro Gomes. Bom, o Ciro está numa encruzilhada que é mostrar a cada dia que a candidatura dele é para valer. O Ciro estava em terceiro lugar já há bastante tempo nas pesquisas, mas desde a entrada do Sérgio Moro, ele caiu para quarto. Ele diminuiu de tamanho. O Ciro precisa, claro, voltar a crescer, como eu falei no diagnóstico da semana passada, mas ele precisa também sinalizar para os partidos interessados, eventualmente, fazer uma chapa com ele, de que ele pode ir além desse patamar, que é um patamar inferior ao que ele teve em 2018. Hoje, o Ciro corre o risco de ter uma chapa puro sangue, que é como a gente chama as chapas que têm o candidato a presidente e o candidato a vice do mesmo partido. Foi assim em 2018. Ele teve como vice uma senadora que, na época, estava no PDT, a senadora Cátia Abreu. Dessa vez, ele vem tentando um papo, uma conversa com o PSB, que também conversa com o Lula, a gente fala disso daqui a pouco. Tenta uma conversa com a Rede Sustentabilidade, uma vice dos sonhos, por exemplo, para o Ciro seria a Marina Silva, que não se interessa muito por essa posição. O Ciro vai conseguir um vice de outro partido, agregando o tempo de TV e o dinheiro desse outro partido, se ele mostrar musculatura para seguir com a candidatura à frente. Vamos falar agora do governador de São Paulo, o João Dória. O Dória tem o desafio, claro, igual o Ciro, de fazer com que a campanha dele mostre força nos próximos meses, para que ele não tenha que retirá-la por inanição, mas ele tem um desafio a mais na escolha do vice, porque ele padece do mesmo problema do Sérgio Moro. O Dória quer o Moro como vice, é o vice dos sonhos dele, e o Moro, não é necessariamente que ele queira o Dória como vice, mas ele não quer uma candidatura do Dória. Ele quer tentar ser um único nome da centro-direita. Ok, o Moro toparia o Dória como vice. Então, hoje, os dois estão numa corrida para tentar ver ali por volta de abril, junho, julho, qual é a candidatura mais forte para então eles começarem uma negociação eventual sobre vice. Mas dentro do PSDB, tem quem ache que não necessariamente teria o PSDB que ter não só um candidato, né? Existem muitos que defendem isso, o Aécio Neves, por exemplo, defende que o PSDB não tem candidato, mas há quem defenda que o PSDB pode integrar uma chapa sem nem mesmo indicar uma vice. Então, não necessariamente, se o Dória abrisse mão da candidatura, ele seria vice de alguém. Até porque o João Dória não tem muito perfil de vice. Dificilmente ele toparia essa posição. Mas vai saber. O Moro vem conversando também com outro partido, o União Brasil, que é aquele partido que vai nascer, agora em fevereiro, da fusão do PSL e do DEM. Vai ser o maior partido do Brasil, com maior tempo de TV, mais dinheiro, cerca de 1 bilhão para gastar na campanha. E o Moro gostaria de ter o União Brasil em sua chapa, não necessariamente como vice, mas se o União Brasil exigir a vice, ele toparia. 2 nomes concorrem com força a essa posição dentro do União Brasil. O futuro presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar, que é atual presidente do PSL, e o ex-deputado e ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que era candidato a presidente. O nome dele foi retirado como candidato a presidente porque o Bivar se colocou nessa posição. Vamos lembrar, o Mandetta era do DEM, o Bivar do PSL. Com a fusão, o Bivar se colocou nessa disputa. Então, há 2 possibilidades de vice para o Moro. Tem uma briga aí dentro do União Brasil que eles ainda não sabem qual nome que eles colocariam. O Mandetta certamente argumentará que o nome dele agrega mais eleitoralmente do que o nome do Bivar. O Mandetta também não tem o passivo, o prontuário
que o Bivar traz com ele. E eu não estou falando de saúde, eu estou falando do prontuário criminal. O Bivar é suspeito de incentivar candidaturas laranjas, de fazer candidaturas laranjas em 2018 para driblar a distribuição de recursos para os candidatos do PSL. Vamos avançar agora para o excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, que tem 2 possíveis candidatos a vice para esse ano. Mas em se tratando de Bolsonaro, antes disso eu vou fazer uma ressalva. Não necessariamente ele vai por aí, ele vai no jogo que está agora. O Bolsonaro a gente está vendo, sofrendo isso na pele há 3 anos, ele é muito instável, na articulação política ele segue a mesma tendência. Hoje tem 2 nomes mais cotados para vice do Bolsonaro. A que está na frente é a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e o segundo é outro ministro, o ministro Braga Neto, Walter Braga Neto, da Defesa. Vamos analisar cada uma dessas possibilidades. A Tereza Cristina, ela é uma política bastante próxima do Centrão, mas ela não é necessariamente uma política do Centrão, ela é do DEM, mas ela teria o aval do Centrão, ela teria o aval da classe política. É uma ministra moderada, talvez a mais moderada da esplanada. Ela é uma adepta do diálogo, ela é contra o tipo de radicalização que o presidente Bolsonaro muitas vezes erra em fazer, na avaliação dela. É um nome, portanto, que suavizaria um pouco a chapa do Bolsonaro. Já a escolha do ministro Braga Neto, da Defesa, tem uma lógica um pouco diferente. A aposta do Bolsonaro, quando ele pensa no Braga Neto, é em reagrupar o apoio militar. Ele conseguir novamente que os militares, em sua maioria, estejam com ele e o apoiem esse ano. Hoje há uma divisão entre os militares, entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro. Muitos deles são simpáticos à candidatura do Moro, porque acham que o Moro, avaliam que o Moro não errou, não cometeu os mesmos pecados que o Bolsonaro, a começar pelo combate à corrupção, que eles avaliam que o Bolsonaro, e de fato o Bolsonaro foi muito pior do que se imaginava. Ao escolher o Braga Neto, entretanto, essa hipótese, essa tentativa da suavização, ela não seria alcançada. O Braga Neto foi um moderado. Hoje ele é um radical, como vários outros ministros militares. Vamos lembrar que no final do ano passado ele foi acusado por uma reportagem do Estado de São Paulo de ter ameaçado o presidente da Câmara de que deveria se votar a PEC que mudaria o voto, tornando o voto impresso, e que se não fosse votada aquela PEC, haveria uma reação militar. Não é exatamente esse tipo de pessoa que vai tornar a chapa do Bolsonaro mais palatável. Vamos falar agora do primeiro colocado nas pesquisas, o Lula. O Lula é, de todos esses, o que está com o processo de escolha de vice mais avançado. E é um nome bastante interessante para a gente analisar politicamente, o Geraldo Alckmin. É uma escolha sui generis, como foi a escolha de 2002, em que o Lula foi eleito, quando ele escolheu um empresário, José Alencar, para a chapa. Era a chapa de um operário e de um empresário. Dessa vez, seria uma chapa de 2 adversários históricos. Lula e Alckmin não só foram adversários à vida política deles quase toda, mas eles foram adversários numa eleição, a eleição de 2006, em que o Lula venceu o Alckmin no segundo turno. Essa escolha do Lula tem a lógica de acenar para o país que ele conseguiria fazer a concertação, ele conseguiria fazer a conciliação necessária para pacificar o Brasil, colocando um vice de centro-direita, portanto, ele, um político de centro, que se anuncia como um político de centro-esquerda, mostrando que ele consegue fazer esse diálogo de que, de fato, o Brasil precisa. O Alckmin já disse que topa, Lula, já não houve um convite formal, mas já teve até um evento público, um jantar no fim do ano passado, fazendo o primeiro encontro público dos dois. Nesse momento, o que precisa ser acertado é a definição se a aliança do PT vai ser de fato com o PSB, que é um partido com o qual o Alckmin está negociando para se filiar, o Alckmin saiu do PSDB, e como que seria essa aliança? Há um entrave na contrapartida que o PT daria ao PSB em troca de o PSB filiar o Alckmin.
O PSB não abre mão de algumas candidaturas locais em que o PT também apresenta nomes. O ponto central do problema está em São Paulo. O PT quer lançar o Fernando Haddad ao governo do estado e o PSB quer lançar o ex-governador Márcio França. Ainda bem que tem muita coisa para acontecer, porque eu preciso de notícia para ganhar o pão de cada dia e eu espero que você siga acompanhando aqui na coluna. Valeu!